Olá, então agora de volta para a gente falar um pouquinho da minha história Mary Kay, tá bom? Para que vocês conheçam a trajetória, o porquê que eu optei por essa carreira, porquê que eu optei por esse negócio, tudo que eu passei até agora, que pode servir ou não de exemplo para você, né? De incentivo para você. Então, eu sou a Alessandra, como eu já disse, diretora de vendas Mary Kay aqui de Santo André. E, na verdade, eu sou fisioterapeuta também, além de diretora de vendas. Minha formação é fisioterapia. Me formei nova, com 21 anos já estava me formando. A minha opção na carreira como fisioterapeuta foi trabalhar na área de hospitalar, tá? Minha área era a UTI, unidade de terapia intensiva, minha especialização. Então, eu tenho uma especialização em fisiologia do exercício, especialização em cardiorrespiratório, que é necessário para quem trabalha nessa área. Tenho um mestrado não concluído em neurologia na Unifesp. Tenho um doutorado também não concluído, e aí já na área de respiratória, na verdade, na área que eu já trabalhava. Foram 6 anos de dedicação, de trabalho lá na USP, e não foi concluído por causa de um outro projeto que eu tive, que foi os meus filhos, né? Acabei não concluindo, mas estava tudo certo. Na verdade, faltava só cumprir alguns créditos e escrever e defender a tese. O restante a gente fez, e eu só não concluí por causa desse outro projeto, e depois desse outro projeto as coisas foram mudando e eu acabei desistindo. Também tenho um MBA de Gestão de Saúde pela FGV, em gestão, na verdade, executiva de saúde, né? Que também foi muito importante. E dentro da minha área eu já trabalhei em em tudo que você imaginar eu fiz estágio, tudo que você imaginar eu testei até eu descobrir que eu gostava mesmo da área de UTI, né? Eu fui professora e preceptora, né? Na verdade, uma professora de estágio prático, de aulas práticas da pós-graduação na Faculdade de Medicina, ABC. Tive alguns trabalhos científicos, tive algumas publicações, corrigi várias monografias, sempre trabalhei junto nessa área acadêmica também, que eu adoro. Dentro da minha carreira de fisioterapia, além da área hospitalar, trabalhei também um pouco com atendimento domiciliar, home care. E óbvio que a área que eu trabalhava dentro do home care era a área respiratória, dos pacientes que precisam de ventiladores mecânicos artificiais nas suas casas. E também trabalhava na área administrativa. Nesse meio tempo, eu tive 15 anos de vínculo com o hospital. Comecei logo que eu me formei, trabalhei também 6 anos nesse home care, só saí do home care porque fui montar minha empresa, que eu trabalhei mais 6 anos nesta empresa, que era uma empresa de prestação de serviço de fisioterapia na UTI. Tivemos quase 50 pessoas que trabalhavam junto com a gente, né? Com os nossos colaboradores, era fantástico. Muito bem. Adorava, sempre amei tudo que eu fiz. Até hoje gosto muito da fisioterapia. E sempre foi minha grande paixão, minha grande dedicação. E eu sempre brinco que eu sempre fui muito bem sucedida. Graças a Deus, eu não posso reclamar da minha área, do meu trabalho como fisioterapeuta. Por quê, meninas? Porque eu nunca faltou trabalho, porque eu sempre fiz tudo aquilo que eu quis e planejei fazer de uma certa forma. Cheguei até onde eu poderia ter ido, talvez até um pouco além do que o normal. Assim, com relação ao que eu queria fazer com isso, tudo de experiência, aonde eu queria estar, eu sempre lutei e graças a Deus eu consegui realizar.
A única coisa que eu não consegui realizar foi ficar rica, né? Até porque a área da saúde paga muito bem, obrigada. Para quem não sabe, o piso do fisioterapeuta, ele está em torno hoje de uns 1.600 e pouquinhos reais, não chega nem a 1.700 reais, só para você ter uma ideia. Como é uma área que se paga muito mal, né? Pelo trabalho que tem. E, bom, enfim. E aí eu tive o projeto das minhas crianças, né? Quando os meus filhos nasceram, na verdade, eu tive primeiro o Leonardo, que hoje vai fazer 5 anos agora no final do ano. E depois, na sequência, quando o Léo tinha quase 4 meses, eu engravidei. De novo, da Maria Luísa, que hoje está com 3 anos e meio. Eles têm 1 ano e 2 meses de diferença. E assim, neste momento da minha carreira, eu estava desvinculando da empresa, porque trabalhava muita responsabilidade e pouco retorno financeiro. E demandava muito tempo, então, assim, não era interessante. E ainda estava vinculada ao hospital e à faculdade de medicina, dando as aulas, tudo certinho. Mas no momento que você tem os seus filhos, não sei se isso acontece com você, se você não é mãe, talvez não aconteça, até porque antes de eu ser mãe, eu sempre falei balela, isso não existe, ninguém é assim, isso é loucura, mas enfim, né, a gente paga a língua. Eu comecei a querer estar mais junto a eles, então, assim, existe uma coisa que eu até brinco que, assim, a gente quer trabalhar menos e ganhar mais, né, porque a gente precisa ganhar mais, e trabalhar menos porque a gente precisa ficar com os nossos filhos, né? A gente sente falta, a gente sente culpa, a gente sente a necessidade, eles também, né? E então eu decidi que na área de terapia intensiva não seria possível, porque eu trabalharia 12 horas, que na verdade a carga horária do fisioterapeuta é 30 horas semanais, o que dá 6 horas por dia, mais ou menos. E, assim, o plano de carreira que eu tive na fisioterapia, só para vocês poderem entender, é assim, quando você inicia num negócio, num hospital hoje, você é contratada e você vai entrar como plantonista, ou de final de semana ou noturno. E aí, com o passar do tempo, você vai subindo de cargo. Então, subindo de cargo, que a gente diz passa para ser diarista, trabalhar de segunda a sexta. Então, eu já era diarista ali, acho que há uns 1 ano e meio, 2 anos ali, que eu parei de trabalhar todos os finais de semana, ou noturno, ou enfim. Ainda assim, trabalhava aos feriados, tá? Mas, enfim, então eu já estava onde eu podia estar. E aí, se eu fosse entrar num outro hospital, o que iria acontecer é que eu ia trabalhar 12 horas por dia. E não dava para ficar 12 horas por dia longe das crianças, né? Então, comecei a procurar alguma coisa na minha área e simplesmente não encontrava. Não tinha essa questão de eu ter experiência de 13, 14 anos em terapia intensiva, então eu ser uma pessoa que fosse beneficiada, digamos assim, pela minha experiência, não existe isso em saúde, então começa do zero. Para dar aula, as pessoas, na verdade, assim, existem umas panelas para dar aula que são básicas, assim, é um mundinho lá acadêmico, mas assim, para dar aula em sala de aula, a maioria das faculdades hoje se recusa a pagar o valor de mestre ou de doutor, na verdade eles querem pagar só o valor de especialista, um preço mais baixo. E a exigência é grande, o trabalho, né, além da sala de aula é muito grande, e eu já sabia disso. E aí me ofereceram para trabalhar com vendas de ventilador mecânico. Só que assim, essa é uma loucura, porque eu ia ter que começar ganhando pouco, mais ou menos o que eu ganhava mesmo no hospital. E aí eu ia ter que viajar, eu ia ter que estudar, eu ia ter que falar fluentemente inglês, eu ia ter que ter disponibilidade e, de qualquer forma, eu ia estar fora meio que o tempo inteiro, com metas, né? Aquelas coisas todas de venda natural. E aí eu ia ter que recomeçar uma coisa que, para mim, era completamente novidade. Enfim, uma amiga minha tinha comentado de Mary Kay, sempre comentava, um dia você Mary Kay, um dia você Mary Kay, até por causa da Isabela Costa Nova, da Geraldine,
que elas trabalhavam juntas numa universidade, então ela comentava, um dia você, um dia você, e eu nem sabia do que se tratava. Não sei por que cargas d'água me deu de eu entrar e procurar no Google o que era Mary Kay, apareceu Mary Kay, aí eu fui ver, aí vi que era uma empresa de cosméticos. Meninas, eu nunca usei nada. Sempre, assim, a minha vaidade era bem limitada. Então, assim, era para sair, era para namorar, era para festa, casamento, mas só. No dia a dia, quem me conhece, as minhas amigas de anos aí de trabalho podem dizer que, assim, nada, nem batom, nem nada. Eu falo que, eu brinco com a minha equipe, que eu falo que a única coisa que eu usava antes de Mary Kay era um creme dental e um desodorante sem perfume. O resto nunca usei, mas enfim. Falei, bom, vamos ver o que é que tanto fala. E acabei entrando lá, digitei meu CEP, apareceu o nome das pessoas, eu entrei um e-mail. E entre o meu contato com essa pessoa, que eu consegui sentar, demorou quase 2, 3 semanas. Aí essa pessoa, hoje, a minha diretora de vendas, que já era diretora, a Mônica Silvestrina. Então, assim, sentamos, conversamos. Ela fez a sessão de cuidados de pele comigo. Me ajudou a fazer uma maquiagem e tal, e me apresentou a oportunidade de carreira. E a hora que ela começou a falar dos números, de ganhos, eu me lembro como se fosse hoje, assim, algumas coisas que me chamaram a atenção foi a possibilidade de carreira, possibilidade de ganhos ilimitados, que ela era diretora, e eu lembro da questão do bônus, que ela falou que podia ganhar de 500 a 6 mil reais. E eu falei para ela, o que precisa para ganhar esses 6 mil reais? E foi muito engraçado que aí ela foi me explicando, eu entendi como funcionava o negócio, mas também entendi que eu teria que mudar muito a minha vida por causa disso, né? O meu jeito de ser, de me maquiar, de usar os produtos. E uma área que eu nunca tinha trabalhado, que era vendas, com produtos que eu nunca tinha trabalhado nem usado, não tinha nem noção como se começava a fazer certas coisas. E, bom, fui para casa, conversei com meu marido, pensei, estudei, entrei na internet, me organizei, porque eu estava desvinculando da empresa ainda que eu tinha e finalizando os trabalhos lá com 2 crianças pequenas, não cabia naquele momento aquele trabalho. E aí, depois de um mês, eu entrei em contato com ela e iniciei, né, meu negócio. Meninas, diferente de muitas pessoas, eu iniciei o meu negócio, assim, meu foco era ser diretora. Por quê? Eu não ia perder mais 15 anos da minha vida em alguma coisa que não desse certo. E para mim, só iria dar certo se eu conseguisse chegar lá. Até porque eu nunca tinha trabalhado com vendas. Então, assim, se eu conseguisse, qualquer um poderia conseguir. A minha cabeça era bem assim. Então, eu estava focada. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a vender. Na verdade, dentro do hospital eu não conseguia fazer sessões, óbvio, e não conseguia vender, óbvio, mas eu conseguia levar os produtos que eu usava e deixar as minhas amigas usarem, aí acabava gerando encomendas. Então eu vendia 6, 7, 8 mil reais nessa brincadeira, entre família e as amigas e colegas de trabalho, sem nunca ter feito uma sessão propriamente dita. Senhora Mike, acho que me perdoe, mas eu demorei quase um ano para fazer uma sessão propriamente dita. Mas eu vendia muito bem, obrigada. E aí, automaticamente, como eu comecei a vender, comecei a ver lucro, e aí eu comecei a empolgar com as pessoas que aquilo dava certo, que dava dinheiro, e aí comecei a formar minha equipe. E aí, em 9 meses, eu me formei como diretora. Lógico que deu certo. E aí, qual era o próximo passo? Na minha cabeça era desvincular da fisioterapia. Porque se desse certo, então eu poderia investir o meu tempo nesse negócio, eu poderia crescer nesse negócio de fato, e eu poderia ter a qualidade de vida que eu não tinha e nunca tive como fisioterapeuta, com os meus filhos, né? E com o meu marido, lógico. E aí, eu ainda trabalhei um tempo juntos nas duas coisas, até que do final do ano passado para esse eu desvinculei. E hoje, este ano, só trabalho com Mary Kay. No começo nesse primeiro semestre, confesso para vocês que foi um semestre
de adaptações de uma série de coisas em casa, com as crianças, com o negócio, que é completamente diferente, né? Quando eu estava no hospital, eu levantava cedo, ia de manhã trabalhar, voltava e já emendava o meu negócio e ponto, acabou. E aí, depois que eu marquei, a gente tem que ter uma autodisciplina, um autoconhecimento, uma meta, uma motivação. E, e, e trabalhar com isso está sendo um grande aprendizado para mim. Mas, meninas, hoje eu posso garantir para vocês que vale a pena, que é muito bom, que você consegue ganhar dinheiro sim. Hoje eu já ganho mais do que eu ganhava no hospital, entre vendas e os meus bônus. E sei que posso muito mais e tenho trabalhado focada para isso. E se eu posso te dar um conselho é o seguinte: pode ter dado certo para mim e você pode achar que não dá certo para você. Mas você nunca vai saber, assim como eu nunca iria saber se eu não tentasse. Eu corria um grande risco de não dar certo. Eu tinha, na verdade, muito para não dar certo. Pra você ter uma ideia, eu nem nunca gostei de cor-de-rosa, tá? Eu até brinco que quando eu cheguei para meu marido e falei assim, nossa, eu vou ter um carro cor-de-rosa, ele olhou bem pra minha cara e falou assim, nossa, não tem nada a ver com você. Hoje já tem, tá, meninas? Mas assim, pra você ver como a gente vai mudando, a gente vai entendendo o negócio, a gente vai se adaptando à nossa realidade e vai se apaixonando. Hoje, realmente, eu sou uma pessoa que é completamente apaixonada por Mary Kay, pela carreira, pela filosofia de vida, pelo trabalho, pelo estilo de vida, né, que a gente vive, pelo trabalho em si, pelo trabalho de equipe e pelos resultados, tá? Sei que qualquer uma pode e consegue chegar aonde eu cheguei e até mais longe, talvez até mais rápido, até ou demore menos ou mais, não importa. Mas todo mundo é capaz, desde que esteja disposta, desde que queira pagar os preços. Os preços são as adaptações que eu falei agora há pouco, que a gente precisa ter em qualquer lugar, em qualquer trabalho, em qualquer momento que a gente viva, certo? Então é isso, meninas. A minha história é essa. Hoje, eu, como diretora de vendas, tenho trabalhado focada para crescer, crescer, crescer até o infinito, até onde essa carreira pode me levar, tá bom? Eu gostaria muito que você que está me ouvindo, se você se identifica ou se você tem qualquer dúvida, pensasse no que eu vou te dizer agora. Realmente, a gente não pode saber qual vai ser o resultado de um negócio se a gente não viver esse negócio, tá? Então, meninas, pense que Mary Kay, na verdade, é um negócio de baixo risco. É um negócio de baixo investimento. Não é você abrir uma franquia qualquer aí de cosméticos que custa muito, que às vezes muita das suas economias e de repente você corre o risco de falir. Mary Kay, se você não conseguir desenvolver esse negócio, você não vai perder, porque você vai aprender muita coisa, porque você vai conhecer os produtos tops do mundo, porque o investimento que você fez foi ínfimo em relação ao que você investiria num outro negócio qualquer, tá ok? Então, eu sempre gosto de falar assim, que é melhor a gente se arrepender de uma coisa que a gente fez do que a gente se arrepender de uma coisa que a gente não fez. Não é verdade? Então, a gente nunca vai saber se a gente não tentar. Então, fica a dica, tá bom, meninas? Um beijo grande, fiquem com Deus.